Bom dia, gente! Muito bom dia! Live 2 de aquecimento para a jornada do empreendedor. Hoje nós teremos a presença da Mari. A Mari, que é uma pessoa que eu admiro demais, uma querida, super novinha, acho que uma das nossas alunas mais novas. Ela e a Mafê, e assim, como elas me inspiram a buscar, a crescer, pelo empenho, pela dedicação que elas têm. Bom dia, gente! Sejam bem-vindas! Todo mundo com café aí? Todo mundo gosta de café aí? Eu tenho alguns clientes que não curtem muito café. É engraçado isso, que eu falo, chega aqui, a gente fica oferecendo café. Bom dia, gente! Bom dia! Vamos lá, vamos começar? Todo mundo pronto, preparado? Já vou chamar a Mari aqui pra gente começar, tá, Mari? Vou enviar o convite pra você. Já mandei aí, Mari, pra você. Ai, tô ansiosa. Ontem foi tão bom, né? Quem tava aqui? Quem tá participando hoje que participou ontem com a Tainá? Nossa, foi muito gostoso. Ai, é sempre muito bom ter essa troca. Mari, tudo certo aí? Te mandei outro convite. Ai, foi muito bom ontem. Muito bom. É a experiência de não só. O que acontece? A minha tendência, a Mari não tá conseguindo participar. Tá aparecendo aqui pra mim que eu tô te mandando. Ah, te aceitei, agora foi. Aê. Bom dia! Agora deu certo. Bom dia! E aí, Mari? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Que linda! Vamos lá, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu tava falando assim que mais que até foi uma conversa que eu tive com a Tainá ontem, mais que saber fazer, o que eu preciso fazer, né? A gente busca muito uma receita de bolo para o que fazer, para crescer e tal. Existe um passo a passo? Você vai me responder o que você acha. Mas eu acho que sim, existem alguns passos, existem alguns atalhos. Mas muito mais do que isso, existe a nossa disposição em fazer aquilo acontecer. E quando a gente acompanha a história de pessoas que passaram por aquilo que a gente deseja passar, é muito grandioso. Porque nos inspira, né? Muito mais de que, olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Não, tem uma pessoa ali que viveu e ela está disposta a compartilhar comigo os erros, os acertos. Isso é muito grandioso. Então, quem estiver aqui, aproveita esse conteúdo que eu não tenho dúvida que vai ser muito bom. Então, Adriana, eu acho que existem aí vários caminhos, né? Existe um passo a passo, existe uma base validada que alguém já fez e já mostrou que aquilo dá certo. Então, existe ali um passo a passo, de certa forma. Mas depende muito mais da nossa disposição para fazer dar certo do que de saber e ter na mão esse passo a passo. Porque se a gente não tem, por exemplo, esse passo a passo nas mãos, e se a gente tem a vontade de fazer dar certo e a determinação, a gente vai buscar e tentar até dar certo, porque não existe outra opção. É assim comigo. Às vezes dá vontade de desistir porque é bem difícil, né? E aí o que eu penso? Eu falo, tá, qual a outra opção? Não tem outra opção. A outra opção é dar certo, então eu tenho que dar um jeito. E assim eu busco o passo a passo para tentar dar certo. Ó, essa é a Mari. Essa é a Mari, gente. Mari, vamos começar assim. Só de ouvir o seu jeito de falar, e como eu tenho falado muito durante as lives de aquecimento, eu falei muito sobre o perfil do comandante do barco.
Eu quero que a gente fale um pouco sobre isso, mas antes conta um pouquinho para as pessoas sobre a sua história. Talvez, assim, muita gente aqui já ouviu falar da história da Mari, mas talvez você esteja caindo aqui de paraquedas, né? Nunca ouviu falar. Então, conta um pouquinho para as pessoas a sua idade, a sua história, e aí depois a gente vai desenrolando o assunto para pensar em quem você é, o teu perfil, como você começou. Vamos lá. Combinado. Bom, eu sou a Mariana, eu tenho 22 anos e a minha história é uma história assim de coragem, eu falo. Eu estava na escola, eu já vendia algumas coisas na escola desde 12, 13 anos, porque eu sempre tive essa veia de vendedora, essa vontade de fazer o meu próprio dinheiro. E de 12, 13 anos para frente, eu sempre vendi alguma coisa junto com a escola. E no final da escola, eu conheci a confeitaria, depois eu vinha conhecer os cookies, e estava fazendo ali uma renda extra com os doces nessa época. Mas nada para profissão. Eu queria prestar uma faculdade, queria passar em engenharia aeronáutica, que era meu sonho. Estudava para o vestibular, fiz um ano de cursinho, prestei o Enem e não passei em engenharia, mas passei em matemática aplicada a negócios na USP de Ribeirão. Eu fiz um ano dessa faculdade online, porque era pandemia, só que eu não gostei da faculdade. Eu não gostei da faculdade e os meus doces começaram a crescer mais. Porque eu criei um Instagram próprio para os doces e comecei a me dedicar aos dois, à faculdade e aos doces. E os doces começaram a crescer e eu me apaixonei pela confeitaria. Mas eu sentei, o que me fez tomar a decisão de seguir com os doces foi sentar e fazer conta. Eu fiz na época uma conta de quanto eu gastaria para ficar 4 anos me mantendo em Ribeirão, porque eu teria que mudar para lá depois daquele ano, já que ia voltar ao presencial. Eu fiz a conta de quanto que ficaria para eu ficar 4 anos me mantendo naquela cidade, mesmo com a faculdade pública. E na época ficaria em torno de 72 mil a 100 mil com os gastos variáveis. E eu falei, poxa, 100 mil reais com uma empresa que está me mostrando uma chance de dar certo, eu consigo fazer 100 mil no primeiro ano. Então eu vou trancar essa faculdade, apesar de ser o que todo mundo me falou para não fazer. Imagina, meus pais super orgulhosos por eu ter passado na USP, enfim, se eu fosse mãe eu também falaria, você tá maluca, né, menina? Pelo amor de Deus. Não tinha um faturamento fixo, não tinha, era uma coisa que estava na minha cabeça de empreendedora, o futuro dessa empresa. E aí eu peguei e falei, não, eu vou dar conta, tá, gente, deixa comigo. E contra a galera aí, eu peguei e tranquei a faculdade. Ô, e aí Mari, eu segui. Mari, deixa eu puxar um gancho aí, porque eu acho que esse assunto é muito polêmico, mas eu acho que vale a pena entrar nele. Porque a gente está aqui para falar qual é a visão do outro lado, né? De quem empreende mesmo e vive isso na prática. E está crescendo. Eu vejo hoje o mundo mudando muito em relação à educação, né? E você falando assim que tanta gente, principalmente seus pais, né? Imagino, ficaram com medo ali, inseguros em relação a você deixar a faculdade. Mas, e você falou uma coisa, e você prestou matemática e passou em matemática, que você fez conta. E eu vejo muito isso. Quando a gente faz conta, né, uma das coisas que eu falo, bato sempre na tecla, quando a gente faz conta, a gente enxerga. Porque o número, ele nos mostra. Só que a questão do outro lado, fazendo cookies, você tinha uma segurança, você tinha uma projeção mínima. Aqui vai sair. Aqui não vai sair, tende a entrar. Então, isso fez você tomar sua decisão. Mas eu vejo que isso ainda é muito forte no Brasil, a questão do fazer uma faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade. Eu vou ser muito sincera, gente, aqui. E olha que eu sou a pessoa dos estudos. Eu ganhei bolsa de estudos, eu sempre quis passar numa faculdade pública, esse sempre foi o meu sonho. Mas depois que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu também cheguei à conclusão de que não é a faculdade que vai me possibilitar ser alguém de sucesso e sustentar minha família. E as pessoas têm muito isso, né? Eu vou sair da faculdade com diploma e... Sim, tem muito... Assim, porque hoje eu de verdade, vou ser muito sincera. Claro que tem alguns cursos que não tem como, mas eu vejo que o ramo da educação está mudando muito. Só para puxar esse gancho, depois a gente volta na história.
porque eu acho que é interessante falar disso. A minha filha, se ela quiser empreender amanhã, ela não vai para a faculdade. Cara, ela vai trabalhar, ela vai empreender, ela vai para a prática, ela vai fazer alguns cursos específicos para desenvolver aí a parte empreendedora. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o nosso sistema de ensino ele está bem defasado. A forma com que a gente é levado, né, está bem defasado. Realmente, Só que você pessoa opinião em relação a isso. eu sou a pessoa que até o pessoal tem um pouco de tabu quanto a isso também, mas a questão do dinheiro. Eu vejo dinheiro desde muito nova como algo muito importante para tomar decisões. E a faculdade, ela é um meio para se ter sucesso na vida e para se ter uma estabilidade financeira, você vai entrar para uma profissão e tudo mais. Mas eu também sou dessa opinião de que faculdade é muito necessário e obrigatório se você quer ser um profissional que necessita do diploma. Então, se você quer ser um médico, você precisa ir para a faculdade. Se você quer ser um advogado, você também precisa ir para a faculdade. E assim por diante. Agora, se são outras profissões e você já tem alguma amostra de que empreender é uma fonte de renda e vai dar certo, eu acho que a faculdade não é necessária mesmo, não. Acho que não. Mas aí, por exemplo, se você não pretende empreender e não começou ainda, não tem um emprego, aí ok, eu acho que a faculdade é necessária. Eu sei que agora nosso mundo está mudando muito. Agora está tudo indo para o digital. Quem não está no digital está perdendo tempo. Então, se a pessoa entra numa faculdade, mesmo que ela acabou de começar uma faculdade, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei que frente eu vou escolher nessa faculdade, já tem que estar no digital. Então, mudou muito a forma de se ver uma profissão e como chegar até lá. Mas eu acho que a faculdade, ela deve ser colocada na mesa, mas só que ela também é dispensável em certos casos. E um outro ponto, que aí eu vou trazer também da minha experiência e falando, né, a defensora do empreendedorismo, é porque depois que eu tinha um diploma, eu enfrentei muita dificuldade de me colocar no mercado. Porque o diploma, tá bom, eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha experiência, eu não tinha autoridade, ninguém me conhecia. Então, empreender foi para a Adriele o meio de ir para o mercado. Foi o meio de ser vista. Então, assim, já que ninguém me dá oportunidade e eu sei da minha capacidade, eu vou fazer por mim. E aí é onde eu vejo que, independente, né, da sua profissão, daquilo que você deseja fazer, você precisa aprender a empreender. Porque se eu tenho um talento ou eu tenho um diploma, mas eu não sei empreender com aquilo, eu não vou fazer dinheiro. Então, como essa defensora do empreendedorismo, eu sou essa pessoa que acredita que, independente do que você vai fazer, você precisa aprender a empreender. Um exemplo, a gente tem muitos clientes médicos aqui, que eles vivem o maior desafio para aprender a empreender, porque eu sou ótimo cirurgião, mas eu não sei vender minha cirurgia. Eu não sei construir autoridade na internet. Eu sou péssimo na parte de organização financeira, né? Enfim, só para puxar esse gancho. E a faculdade não ensina isso, né? Não ensina isso. Então a pessoa precisa saber ir atrás. Exatamente. Continuando, Mário, vai. PS grande aí, volta. Enfim, eu tranquei a faculdade, comecei seguindo os doces, mas nessa época eu trabalhava na casa dos meus pais, na cozinha da minha mãe ali, com tudo que ela tinha na cozinha dela, não tinha nenhum equipamento, e fazia conteúdo para o Instagram. Na primeira Páscoa, eu vendi 120 ovos, eu acho que foi. Uau, na 120 primeira Páscoa. Na primeira, e dentro da casa dos meus pais, assim, então sem estrutura nenhuma, dormindo, virando noites para dar conta, e, enfim, foi aquela correria. Mas é porque eu entrei no ano falando ou vai ou racha. Não tem outra coisa. Entendeu? Os ovos vieram antes dos cookies. Isso, antes dos cookies eu vendi vários tipos de doce. E aí, nesse meio do caminho, eu decidi focar num doce só e ser a melhor naquilo que era a maior chance de sucesso. Porque eu não via isso de vender vários doces como algo bom. Eu via como algo que tirava o foco. Então, eu precisava de muito. Teve alguma coisa que te fez tomar essa decisão? Alguma referência? Na verdade, eu comecei a vender os cookies junto com os outros doces. E os cookies começaram a mostrar a maior chance de sucesso. Vendiam mais. E aí, comparei o tempo também. Produzir cookies é uma produção mais ágil do que produzir brigadeiros, por exemplo. Porque eu preciso produzir um doce menor
Enfim, eu fiz conta. Sempre faço conta. Não, é isso que você está falando, por isso que eu estou puxando muito isso, gente. Da questão, a Mari, ela tem um raciocínio lógico muito bom, ela é de exatas, né? Muito, por isso que ela escolheu fazer matemática lá atrás. Então, isso é algo que eu vejo que é um grande diferencial seu no seu negócio e é o que falta para a grande maioria. Um dos maiores problemas que hoje o empresário, o pequeno empresário enfrenta no Brasil é a dificuldade em ter um olhar, não é só fazer o financeiro bem feito, não é isso, mas é ter um raciocínio lógico. Né? Quando eu gosto muito de falar sobre esse olhar para os números, não é só olhar para o que entra e para o que sai, mas é fazer conta para entender que, pô, eu tenho um mix de produtos, mas isso aqui me dá mais margem, eu consigo produzir em menos tempo, e se eu focar nisso aqui, eu vou conseguir ter um faturamento X, vou conseguir colocar tanto no meu bolso, muito mais do que ficar me comunicando todos esses outros. Então, isso é uma análise com base em números. E quando a gente faz isso, a gente consegue chegar a algumas projeções e ter mais segurança no processo. Então, isso é incrível. E uma coisa legal também de falar para quem está vendo é que quando a gente fala assim de números, eu fiz conta, eu fiz uma projeção, tal. As pessoas acham que a gente senta e fala assim, não, então vou ver aqui o DRE da minha empresa, o faturamento XY. Não é isso, gente. Não é sentar isso. E falar assim, nossa, ontem eu vendi 10 cookies e 2 brigadeiros. Amanhã, se eu vender isso também, daqui 30 dias eu vou vender 30 vezes isso. Mas então não compensa fazer brigadeiro, porque se eu tô fazendo mais cookies, compensa vender mais cookies. É uma conta que você fala com você mesmo, assim. Aquela coisa bem raiz. É uma análise. É uma análise. Exatamente. E isso gente, eu tô puxando o gancho aqui porque essa live, eu e a Mari, nós estamos num bate-papo, contando a história dela, puxando alguns ganchos, mas assim, essa live é para você. Essa live é muito mais. É claro que é muito gostoso pra gente estar aqui, mas a gente poderia ter esse bate-papo num café, né, Mari? E nós estamos conversando aqui com vocês. Então, o objetivo é trazer dos nossos insights para você que está começando, para você que quer escalar e não consegue. Então, um dos fatores primordiais que tira você do amadorismo é analisar o que o resultado. O resultado, ele carrega com ele muita coisa, ele carrega um histórico. Olha, esse mês eu fiz tudo isso, eu tive esse resultado. E se eu fizer 2 vezes isso, regrinha de 3, será que eu vou ter o dobro do resultado? Será que eu consigo dobrar a capacidade? E esse é um exercício que a gente precisa. Como é que eu faço para me tornar bom em análise? Analisando. E eu vejo que, infelizmente, hoje, a questão de muita informação, rede social, esse consumo da rede social de uma forma até errada, exagerada, esse looping do Reels, né, sem uma intenção clara, faz a gente... o mundo tá assim hoje, né? A gente não pensa, a gente não para pensar. A gente só fica absorvendo muita informação e isso faz com que o nosso cérebro até, ele não desenvolva, né, novos caminhos, até a neurociência explica isso. Mas enfim, como é que a gente desenvolve isso? Fazendo, sentando, analisando, fazendo continha. E se eu fizer 10 vezes mais? Fala, Mar. Um exemplo disso, por exemplo, uma moça mandou no direct, esses dias eu postei no story, uma cliente que postou que um cookie de Rafaelo estava enorme. Aí eu escrevi, esse cookie quase não coube no saquinho. Risadas. Aí veio uma pessoa no meu direct e mandou assim, Mari, o que você faz quando o cookie não cabe no saquinho? Daí eu falei, gente, não é possível. Que a pessoa não parou para pensar que não tem outro jeito, o cookie precisa ser entregue para o cliente. Então, ou ele precisa caber no saquinho, ou você precisa arrumar um outro saquinho, ou você precisa ir na rua correndo, numa papelaria, buscar um outro saquinho. Ou você precisa pegar um papel celofane e embalar aquele cookie. Você tem que dar um jeito. A pessoa perguntou, o que eu faço, entendeu? Ela imaginou pensado, tá, não, o cookie não coube no saquinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou chorar? Não. Eu vou comprar um outro saquinho, vou sair correndo na rua atrás de um outro saquinho, vou ver com o fornecedor. Então, são coisas básicas que as pessoas acham que tem um mundo de estratégias. E, meu Deus, eu tenho anotado aqui na parede. O que acontece se o saquinho... Exatamente. Não é assim, sabe? Empreender assim, ó. Vê o problema, resolve, entendeu? Depois você sofre. Desenvolver...
e assim, gente, muito legal. Deu uma travadinha, mas agora voltou. É muito legal quando a gente pensa assim. E é uma das coisas, depois a gente vai falar mais um pouco da nossa história juntas. Mas o meu papel, né, Driele? Nossa, por que eu faço o que eu faço? A minha base de trabalho é desenvolvimento pessoal. Mas por quê? Existe um método? Ah, faz isso, faz isso, faz aquilo? Existe. Mas muito mais que um método, existe um desenvolvimento do ser para que ele seja capaz de fazer. Então, nós precisamos estar dispostos a solucionar os problemas. Peraí, calma, deixa eu analisar. Ao invés de perguntar, essa coisa de Google, né? Essa mentalidade de antes de pensar no que eu posso fazer, eu já vou para o Google. E aí você mata um processo de desenvolvimento mental. Né? Quando a gente para e soluciona uma questão, um problema, o seu cérebro, isso é comprovado cientificamente, é neurociência, ele abre um caminho. E aquele caminho, uma vez que você criou aquele caminho e você se força a pensar e criar solução sempre, o seu cérebro vai expandindo. Driele, esses dias a Rafa perguntou alguma coisa para mim, eu falei, Rafa, eu não tenho todas as respostas, só que eu dou um jeito de achar a resposta. Eu quebro a cabeça, eu penso a noite inteira. O que é que eu vou fazer para resolver a questão daquele cliente de forma específica? É o que a gente fez com a Mari, por exemplo. Então, a gente precisa se abrir para se tornar essa pessoa solucionadora. Como? Solucionando. Quando o problema vier, não fica puto, não chora, não... Calma, encara o problema. É uma oportunidade, né? Olha para o problema como uma oportunidade de resolver aquilo ali e subir de nível. Com certeza. É muita coisa, né, Mário? É muita coisa, né? Numa live, dá vontade de ficar falando aqui até amanhã. Dá. Vai. Enfim. Eu ia falar onde a gente parou, porque é muita coisa. Eu também não contei a minha história, agora a gente tem que contar a nossa história juntos, né? Então, tá, não, mas peraí, gente, eu quero saber dos cookies. Aí você começou, escolheu os cookies. Isso. Aí, né? Então, aí fizemos contas e aí você decidiu ir para os cookies mesmo. Isso, eu decidi focar nos cookies. Aí, na época, o meu Instagram chamava Docinhos da Mari. Aí eu mudei para os cookies da Mari. Nunca tive muita criatividade com esse negócio de nome, então foi isso mesmo, era o que deu. Aí eu comecei a focar nos cookies. E depois de um ano trabalhando na casa dos meus pais, um ano não, acho que foi um ano. Aí eu conquistei um ateliê, eu aluguei aqui esse espaço. Aí aos poucos eu fui conquistando equipamentos, uma equipe. Hoje eu tô com 3 funcionárias e vários equipamentos, enfim, procurando um novo espaço para poder expandir mais. E tudo isso se passou num período de 3 anos, entre trancar a faculdade e até aqui. A Mari, gente, ela é uma pessoa muito objetiva. Ela é muito... Quando ela precisa falar, se você fizer uma pergunta para ela, ela vai ser muito objetiva, ela vai ser curta e grossa. A Mari tem um perfil, entendam, não estou julgando aqui, mas eu estou falando sobre o perfil de comportamento da Mari. Quem está acompanhando todas as lives vai lembrar que eu falei sobre o estilo de comando de cada pessoa na caminhada empreendedora. E isso tem um peso muito grande dentro do nosso negócio. Quem é você? Como é o seu jeito de ser para o seu negócio? E a Mari tem o perfil dominante. Então, ela é uma pessoa muito objetiva, ela é uma pessoa muito dos resultados. Então, ela quer resultado. É aquela pessoa sangue no olho, sabe? Ela faz de tudo para ter o resultado. Ela é muito prática. Com ela não existe um tempo de... E talvez você seja assim... nossa, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E tem um tempo maior para colocar aquela ação em prática. Tem pessoas que são assim, o perfil de estabilidade. A Mari é o contrário disso. Ela tem um perfil muito dominante. E o perfil dominante, ele tem os seus pontos muito positivos, como todos. Mas também tem os seus pontos que acabam falhando um pouco. E por isso que eu tô explicando o perfil dela, porque ela já falou a história inteira. Tá. Mas a gente vai voltar, porque é legal, mas é legal mostrar o perfil, né? Porque eu tô aqui numa análise e é legal para as pessoas se identificarem. A Carla falou, inclusive, que ela tem esse perfil também. E a Mari, ela teve todo um processo, porque assim, parece que é muito simples. Eu comecei, identifiquei que eram os cookies,
comprei equipamento, tenho uma equipe, estou faturando isso. Tem Não. todo um processo. Não, tem todo. Tem todo um processo. Então, assim, o que eu gostaria que você falasse para a gente? Pensando no momento que você identificou que eram os cookies e você começou a vender mais, qual foi a fase que, assim, que você travou, que você viu que com aquilo que você tinha de conhecimento, ó, eu consegui chegar até aqui, só que parece que eu não consigo passar disso. Qual foi esse momento? Porque eu falo muito desse momento, que é o momento do amadorismo, assim, que é o quê? Eu caminho, mas chega um momento que tudo que eu tenho, eu já coloquei em prática e parece que não vai. Chegou ali, não sai daquilo. Sim. Esse momento foi ano passado, né? Foi lá pelo meio do ano. Eu já tinha uma colaboradora que trabalhava comigo na produção, estava fazendo teste com uma nova colaboradora, mas eu não tinha faturamento suficiente para eu contratar mais uma pessoa. E assim, eram meses que vinham que o faturamento estava sempre naquilo, no mesmo. Deu uma estagnada. Deu uma estagnada. Eu estava ainda no operacional, então eu fazia boa parte da produção, fazia o conteúdo, vendia cookies na frente da faculdade, então na rua, e trabalhava com o meu delivery, mas eu sentia que eu passava uma imagem de que fofinha essa menina aqui, ó, ela faz os cookies. Bonitinha, ela faz cookies gostoso. Passa, pronto. Aí eu não conseguia sair muito daquele faturamento. Eu não passava tanto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sentia que as pessoas te enxergavam como uma empresa amadora? Bem isso, assim, como uma... É isso? Sim, só uma menina que faz uns cookies ali. Isso. E não como uma empresa, não como uma pessoa que tá uma empresa, como uma marca de cookies, como uma loja de cookies na cidade. Não tinha isso. E a foto do perfil do Instagram é a minha foto pessoal. No story, eu mostrava o bastidor, que é uma coisa que a galera gosta, ainda faço isso, mas eu mostrava sempre de uma forma que não me agregava muito. Então eu aparecia sempre mal arrumada nos stories, enfim. A marca não tinha tanta credibilidade, a logo não tinha tanta credibilidade. Eu não conseguia, enfim, fazer um conteúdo que me tirasse um pouco daquilo e aumentasse meu faturamento. Eu tava parada ali, fazia meses. E aí eu conheci a Adriana. Como que você me conheceu? Eu conheci você vendo no Instagram. Foi. Mas não foi nenhuma indicação. Apareceu, começou a seguir. Comecei a seguir, comecei a acompanhar e gostei muito do trabalho. Daí eu peguei e falei, nossa, é isso que eu preciso. Ó, aí eu fui atrás. Vou fazer um PS aqui só para falar sobre a Mari. Isso que ela trouxe, quando a gente pensa assim, e essa proposta, né, da jornada do empreendedor dessa vez, essa é uma live de aquecimento, nós estamos em jornada, ontem foi aula 1 à noite, hoje é aula 2 às 20 horas, se você está aqui, está muito convidado para a gente falar um pouco sobre isso, inclusive sobre os perfis eu vou falar hoje, né, eu falei do perfil da Mari. Quando a Mari, esse momento que ela viveu, ele é um momento muito importante. Ele não é um momento ruim, ele é um momento importante. Qual é o momento de virada? Qual é o momento da mudança? Quando a gente pensa numa reta, né? Não é uma reta, é um sobe e desce, né? O negócio é sempre assim, a gente vai nesse impasse. Mas saindo do meu zero para chegar nos meus primeiros 100 mil de faturamento. A fase crucial de um negócio para ele crescer é o momento em que você percebe que você não consegue sair daquele lugar, desse faturamento. Você começa a identificar alguns pontos que eles estão te impedindo. Então foi isso que a Mari fez. Espera aí, parece que as pessoas não me enxergam assim, né? Mas a minha foto também é essa, mas como eu apareço? Então quando a gente pega nesses detalhes, e talvez para você isso seja só mero detalhe, mas não é. São os detalhes que fazem toda a diferença quando a gente começa a construir um negócio de sucesso. Pular dos 100 mil, por exemplo, para os 200 mil, não é uma grande mágica, mas é um pequeno ajuste num detalhe que talvez você não esteja se atentando. E no caso da Mari, ela queria ser mais reconhecida como uma grande marca, como uma marca que estava em processo de construção, mas uma marca que, eu tô aqui, eu tô construindo, eu tô lutando. E ela queria vender mais. Claro, o negócio não pode parar, ele precisa
vender mais, ela precisava investir para o negócio crescer, só que ela não estava fazendo para que isso acontecia. E o que acontece muito? Quando a gente está dentro do negócio, a gente não percebe, né, Mari? Você está tão envolvida na operação, naquela loucura, porque você tem pedido, mas aí eu sou isso aqui, eu faço isso, eu assovio chupcana e eu não percebo. E esse momento é o momento que a sua empresa ela pode, inclusive, quebrar. Sim. Porque é uma sensação que, olha, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair desse lugar, eu não. É assim mesmo, ter um negócio é muito difícil, as vendas começam a cair porque você não aplica ações para o seu negócio crescer. E aí, a tendência de muitos, e tem uma pesquisa que mostra isso do Sebrae, né? Que cada empresa quebra nos primeiros anos, justamente por esse momento. Então, é importante saber identificar. O que a Mari fez? Ela buscou ajuda. Mas tem muita gente que não busca ajuda, né? Pô, com certeza. Eu percebi que não estava conseguindo sair daquele ponto. E aí eu conheci você, comecei a acompanhar seu trabalho. Estava na época da jornada do empreendedor também, que você ia lançar o curso do Transforma. E aí eu comecei a conversar com você no direct. Você foi muito, mas muito assim, solista comigo. Pegou na minha mão assim, e falou, calma, respira, vamos conversar. O que está acontecendo? E aí eu expliquei tudo pra você, expliquei o que estava acontecendo. Eu estava bem perdida naquela época, né? Eu não sabia se o que eu faço, eu contrato mais uma pessoa, eu ponho essa pessoa para fazer isso, eu saio daqui, eu vou para ali, o que eu faço? E aí eu conversei muito com você, a gente fez a mentoria e você foi como uma luz, assim. Você me mostrou, ó, Mari, você não tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se a gente colocar em prática isso, você vai conseguir deslanchar. E dentro dessas estratégias tinha a parte principal, que era sentar para ser estratégico. Você me ensinou isso. Você me ensinou a parar para pensar, olhar para o meu negócio e analisar a estratégia uma vez, pelo menos, na semana. Porque eu não fazia isso, eu estava perdida ali no operacional, estava perdida na correria, não parava para pensar numa estratégia e aplicá-la. Às vezes eu até pensava no dia a dia, na loucura da cabeça, da ansiosa, assim, pensava alguma coisa, mas só que não saía da cabeça. Já pensava no próximo pensamento e acabava, esquecia. E continuava naquela mesmice. Então eu sentei para ser estratégica, a gente criou uma estratégia de posts, né, para aquela época. A gente organizou a minha produção para que eu conseguisse sair do operacional e olhar mais para o estratégico, que estava tomando muito do meu tempo. A gente olhou para um rebranding, né, que era fazer uma nova cara para essa marca, para que trouxesse mais credibilidade e saísse um pouco do amadorismo para ir para uma marca de cookies mesmo. E aí isso foi todo um processo. Para depois eu aplicar tudo isso, demorou um tempo até eu aplicar tudo e deu certo. Assim, aconteceu. Está dando, né? Dando. Só você pode dizer isso. E a Mari está dizendo por ela, gente. Claro que eu ouvindo eu fico super feliz, mas ela está dizendo por ela e é legal ouvir esse feedback. Mas assim, só para a gente pontuar, para vocês entenderem, né? Nossa, estratégia. Mas quais estratégias? Mas como é que eu faço isso? Quando a Mari começou a conversar com a gente, isso é uma característica muito minha e, consequentemente, é do negócio, porque é um valor meu. Eu sou apaixonada por pessoas apaixonadas pelo negócio. Eu sou apaixonada. Eu brinco que eu falo assim, se você não é apaixonado pelo seu negócio, se você não é uma pessoa disposta a fazer acontecer, você não é cliente pra gente. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque eu não quero fazer ninguém investir no nosso trabalho. Imagina, né? Eu tenho essa responsabilidade. A Mari, 22 anos, com um negócio que ela deixou a faculdade dos sonhos dela para se dedicar àquele negócio. Então, não é só sobre vender a minha mentoria para ela ou não. Não era sobre isso. Mas ela tinha um problema que ela precisava resolver e ela estava depositando tudo que ela tinha, a confiança, o tempo em mim, né? Aqui na nossa empresa. E em contrapartida, o que a gente precisa? A gente precisa de disposição e muito amor. Eu vim falando isso nas outras lives, Mari, que assim,
É uma coisa que o Steve Jobs ele fala muito. Se você não tem amor, não vai dar certo, porque a gente já desiste das coisas que a gente ama. A gente já desiste. Imagina se você não amar, porque é difícil mesmo. Ah, é fácil? Não é fácil. Vale a pena? Vale. Quando a gente comemora, quando você fala, meu Deus, olha tudo que eu... Quando você chega, você vê que valeu a pena. Não, eu passaria por tudo de novo. Mas sofrer e não chegar, isso é frustrante. É frustrante. Né? Você sofrer e morrer na praia. Então, o meu papel é fazer você não morrer na praia. Mas existe uma parte minha e existe uma parte do outro lado. E isso eu enxerguei na Mari. E é uma das coisas que eu mais admiro nela. Porque ela é uma menina de muita garra. Vocês estão ouvindo aí a nossa conversa. A Mari tem 22 anos, mas ela se posiciona muito bem. Ela se posiciona, ela se coloca. Né? Ela é uma menina inteligente, ela é uma menina que busca. Ela não tá brincando de, ai, mas e se... Não, o que tem que fazer, eu vou fazer, né? Com muita responsabilidade. E eu identifiquei isso nela e eu senti isso. Eu quero ajudar ela a levar o talento dela para o Brasil. Eu quero, porque essa é a minha maior missão. E assim, foi muito mais do que... Foi uma missão mesmo que eu peguei, né? Eu enxerguei isso na nossa conversa. Então, Mas você você acreditou. Eu acreditei. Sim. E assim, tem muita gente que conversa comigo no direct e eu identifico isso. Tem gente que tá afim, tem gente que não tá afim. Tem gente que não tá afim. E se você não tiver afim, não invista, porque não, primeiro você tem que estar afim, para depois você investir num trabalho como o meu, por exemplo, ou outro mentor que seja. E aí, eu já, por conta da experiência, eu já identifiquei o momento que a Mari estava vivendo, né? De falta, totalmente, para vocês entenderem, talvez essa seja a sua realidade também, totalmente focada na produção, e ela não entendia o passo que ela precisava dar para sair daquele lugar. Ela enxergava algumas coisas, mas ela não sabia como fazer isso. E assim, vamos entender que a Mari, ela chegou na capacidade máxima dela de produção sozinha. E ela já tinha contratado uma pessoa. Então também tem isso. Se você começou o seu negócio, você vende produto, você produz o que você faz, que é o caso dela, e você não tem grana para investir, que é a realidade da maioria, você precisa se organizar e entender qual é a sua capacidade máxima sozinha. Você precisa fazer essa pergunta para você. Quanto eu dou conta de produzir sozinho? Produzir, fazer o marketing, assoviar e chupar cana, esse é o início. Mas, de segunda, terça, quarta e quinta eu vou fazer isso. De sexta à tarde eu vou planejar isso. Organiza a sua semana e entenda. Eu sozinha sou capaz do quê? Aí você vai conseguir ter uma noção da tua projeção. Eu consigo sozinha produzir 10 mil reais por mês. Depois disso eu já preciso de uma funcionária. Então eu preciso produzir isso, aí eu vou lucrar tanto e eu preciso tirar parte disso para investir numa pessoa que vai me ajudar a crescer mais. É um outro problema das pessoas. Elas chegam no momento que elas estão muito atarefadas. É o medo de contratar. Se você chegou na sua capacidade máxima, isso está claro, você está organizado, você não contratou, você não vai conseguir sair desse lugar. Tem que vencer essa barreira aí do meio. Tem uma microfonia mesmo. Tá atrapalhando esse ventilador? Eu tô sentindo que tá. Não, tem uma microfonia. Parece que é meu. Ué. O ventilador não tá atrapalhando. Será que é a minha? Será que sou eu? Tá. Obrigada, viu? Quem avisou aí? Obrigada. Eu estava percebendo a Bárbara. Será que sou eu? Não, acho que não é ventilador. Eu acho que é uma microfonia mesmo. Acho que melhorou um pouco. Então, assim, esse é um momento muito crucial. Né? A gente precisa ficar atento, porque você tem que fazer conta e você vai ter que dar um passo, vai ter que arriscar. Mas faça contas. Faça conta. O quanto é a capacidade máxima? Cheguei nisso. Preciso contratar. Vou contratar. Precisa contratar de cara uma pessoa que você vai pagar, uma CLT? Não, contrata uma estagiária, contrata uma freelance, né? Existem outros caminhos. Mas a questão é, se você não estiver disposto a dar esses passos de coragem que o processo ele pede, você não vai conseguir crescer. Então, é preciso muito entender. Por isso que vem a questão de entender qual é o nosso perfil. Tem pessoas que são mais corajosas naturalmente.
tem pessoas que são mais inseguras naturalmente. Na aula de hoje eu vou falar mais sobre isso. Talvez você seja uma pessoa mais insegura. E aí a insegurança, se ela é exagerada, a sua insegurança está te impedindo de crescer. Então precisa trabalhar isso internamente. Precisa primeiro enxergar que você é assim. Talvez você nem saiba que você é uma pessoa muito insegura. Isso te atrapalha. Eu, inclusive, sou insegura, tá? Eu não sou tão corajosa assim. Porque o pessoal às vezes vê, né, tão nova, tal, conseguir conquistar várias coisas, mas eu descobri que eu era insegura. E porque quando a Adri analisou meu perfil, eu era estável, uma pessoa que tinha estabilidade, tudo tranquilo, sem muito oscilação, sem muita coragem, sem muito feito, assim. Mas no decorrer da minha vida, eu aprendi a ser dominante e aprendi a ser influente. É alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, o que eu quero dizer... Desenvolveu isso. Sim, o que eu quero dizer é, eu sou naturalmente insegura. Então, quando eu penso, eu vou dar o próximo passo, a primeira coisa que eu penso é, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, eu não consigo, penso tudo isso. Mas aí, o que eu aprendi a fazer? A Adri me ensinou muito isso também. Sentar e analisar. Eu analiso as possibilidades, eu analiso como que pode dar errado, quais as formas que pode dar errado. Todas as formas possíveis, sabe? Eu analiso tudo isso. Analiso também, tem essa forma de dar errado. Como que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer para que não dê errado? Aí eu me muno de todas essas artifícios, estratégias, enfim, para que dê certo. Garanto um solo estável, vamos dizer assim, uma segurança, para que eu vá. Mas eu faço isso comigo mesma. Isso é uma boa estratégia para quem é inseguro, porque a insegurança, ela deixa a gente parado num lugar só, deixa a gente quietinho aqui. Um pouco dessa insegurança também que estava me impedindo de crescer, porque eu precisava delegar e eu não estava querendo, né, Adri? Esse é um momento crucial também. E assim, Mari, foi interessante você falar sobre isso, sobre a insegurança, porque, gente, 80% do mundo dos negócios é feito de gestão de emoção. Então, isso é realidade, é uma realidade comprovada cientificamente, mas é uma realidade que eu posso dizer para vocês que eu vejo isso na prática. São mais de 300 alunos que a gente acompanha aqui. E a gente vê isso acontecer na prática diariamente. Não é a técnica, não é o como fazer, mas é a insegurança que impede de você dar esse passo que agora está lá na metodologia que você tem que dar. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla. Uma das coisas que ajuda muito a gente a vencer a insegurança, se você é assim, é, primeiro, entender como a coisa funciona. Ter um plano. Porque o que o plano faz? Ele faz você ter uma projeção de futuro. Quando eu tenho uma projeção de futuro, eu consigo visualizar. Tem muitas pessoas que quando começam a mentoria, elas falam assim, eu consegui enxergar. Quando a pessoa, ela entra numa aula que eu ensino planejamento estratégico e ela enxerga o plano dela, pronto, já é meio caminho andado, porque aquilo dá segurança para ela caminhar. Então, um outro ponto é conta, é fazer essa análise que a Mari falou, é sentar na cadeira do estrategista. Pelo menos meio período da sua semana você precisa sentar e olhar para o seu negócio. Como eu estou vendendo? Como é que está o meu marketing? Como foi meu marketing essa semana de 0 a 10? Eu estou comunicando? Eu quero vender esse lançamento, mas eu postei quantas vezes esse lançamento? Cara, eu fiz vídeo, eu fiz foto, eu fiz sinal de fumaça, né? Não, eu não fiz, porque eu postei uma foto e fiquei esperando que todo mundo fosse falar, eu quero esse cookie, ele é maravilhoso. Né? Não é assim, a gente precisa ralar para lembrar todo mundo por todos os canais. Né? Pra gente ter essas 62 pessoas aqui nessa live, a gente manda mensagem no grupo, a gente avisa. Todo mundo quer participar, mas as pessoas esquecem, então a gente tem que mandar. É Telegram, não sei o que, ao vivo, vai começar agora, porque senão a gente não consegue. Então, eu não sou a pessoa que sento na cadeira e tá tudo bem, não. A gente faz um movimento para que as coisas aconteçam. Então, é preciso sentar nessa cadeira do estrategista para analisar e aí você começa a construir mentalmente a sua segurança. A segurança é uma coisa muito individual. É muito individual. Não é assim, e muita gente erra nisso, porque coloca a sua segurança no outro.
o meu papel não é fazer a Mari ficar segura em mim. Ah, eu sou dependente da Adriele. Não. O meu papel é fazer a Mari desenvolver a própria segurança, né, Mari? Com Ela certeza, você fez enxergar, muito ela sentido. desenvolver e entender que amanhã pode ser que ela não tenha resposta. Amanhã tem um outro problema e ela não tem a resposta. Mas ela vai parar, vai analisar e vai chegar nessa resposta. E vai tomar a decisão e vai continuar seguindo. Sim, com certeza. E uma coisa que eu fiz um vídeo pro YouTube esses dias, o primeiro vídeo. Verdade. Coisa, inclusive, que a Adriane me mandou fazer um YouTube e eu já fiz. Então tem que tirar todas as coisas, viu, gente? Ela fala, faz. E eu tava pensando no como, né? Porque bastante gente no direct pergunta assim, tá, Mari, mas como? Como que você conseguiu sair disso para ir para isso? Enfim. E uma das coisas que eu entendi no meio do processo é que é necessário a gente tomar as rédeas da nossa empresa. Então, se algo der errado, a culpa é nossa. Não estou falando de tudo, mas pega o raciocínio. Se as vendas estão indo mal, se o marketing está indo mal, se eu postei uma foto e o cliente, igual você disse, eu postei uma foto e não vendeu como eu esperava. Ai, mas é porque o mercado ele tá assim. Ai, mas é porque as pessoas elas estão comprando mal, porque é janeiro, Ah, mas é porque é a política. Ah, mas porque esse ano tá difícil mesmo. esse ano tá difícil mesmo, né? Ah, tá, é a política e tal. Peguem a responsabilidade para você, porque na pior das hipóteses, você vai pegar a responsabilidade para você de uma coisa que não era sua responsabilidade e você vai resolver o problema. Porque quando a gente pega a responsabilidade pra gente e fala, isso aqui é culpa minha, então eu vou resolver. E aí a gente parte do princípio de que é a gente que tem que mover algum pauzinho para dar conta disso. Porque se a culpa é nossa, a gente consegue resolver. Quando a gente pensa, ah, não, é por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, a gente simplesmente não resolve e deixa para o universo, porque, afinal, não é culpa nossa. Então, pegar a responsabilidade de tudo que envolve a sua empresa faz você resolver grande parte dos problemas. Isso me fez resolver muitas coisas, até porque eu não nasci sabendo nada. Antes de chegar na Adriele, eu cheguei em algum lugar, e quando eu cheguei na Adriele, eu cheguei porque eu vi que eu tinha algum problema e eu não conseguia resolver dentro da minha empresa, então eu precisava de ajuda. Então eu fui em busca de alguma coisa que eu conseguia resolver. E a Adri me ajudou. E, Mari, um outro ponto aqui que eu quero falar, gente, o que procurar, né? Dá para puxar vários ganchos, mas assim, nesse momento a Mari foi procurar ajuda. Mas às vezes a gente se perde até nessa questão de procurar ajuda. Precisa ficar claro para você o que você precisa. E eu tô falando aqui como alguém que está vendendo meu peixe, né? Eu tô vendendo meu peixe aqui, eu dou mentoria, você precisa de ajuda. Mas o que é que você precisa? Antes de você procurar um profissional, um mentor, um curso, que seja, você tem que entender qual é a sua maior necessidade. Então, olha, eu estou vivendo essa realidade que a Mari... Esse ponto que vocês citaram aí, eu tô nesse momento. E eu não consigo sair disso. E eu não sei como sair disso. Eu preciso de adquirir conhecimento para colocar em prática e para sair. Tá, então você precisa de ajuda aí. Ah, o que a Adriele vende? Vem de encontro com o que eu preciso? Vem. Tá, cabe no meu investimento? Cabe no meu investimento? Cabe no meu orçamento? Aí não cabe no meu orçamento. Mas o que ela vai trazer vai me levar aonde? Então você precisa pensar no que é que você precisa até para investir em tudo. Seja num funcionário, seja num maquinário novo. Isso tudo é análise, tá, gente? Ah, a Mari, ela vai pensar em investir no quê primeiro? Ah, a capacidade de produção dela não está no máximo. Ela tem maquinário para produzir e equipe para produzir o dobro. Mas eu quero mais uma funcionária. Não, talvez ela tenha que investir mais em marketing para chegar no máximo da capacidade dela com o que ela tem e depois ela vai fazer a grana para contratar. Então a ordem com que a gente toma decisão também faz muita diferença no nosso negócio. Muita. Talvez você esteja focando em contratar mais uma pessoa. Ah, porque eu tô cansada. Tô cansada. Uma pessoa para te contratar, para te ajudar, só que talvez não seja o momento, porque você ainda consegue produzir mais. Eu preciso vender mais para chegar na minha capacidade máxima, colocar mais dinheiro e aí contratar. Então precisa ficar muito atento a essas tomadas de decisões. A tomada de decisão, a boa tomada de decisão é aquela que te leva mais rápido ao lugar onde você quer chegar. Ah, fazer isso
Tá me aproximando disso? Mas isso aqui vai me aproximar mais rápido? Né? Analisar essa ordem aí das tomadas de decisão, porque isso também pode quebrar um negócio. Você pode decidir por uma coisa, aí eu investi numa máquina que vai fazer os cookies sozinho. Vai sair sozinho, perfeito. Mas meu marketing é péssimo. Sim. E aí? E aí você não vende. Que adianta você ter a máquina? Sim. Né? Então, Precisa analisar. a gente Tudo é pensar análise. o que é que você, aonde você precisa investir, né? Ah, se for num trabalho da Dri, ok, mas é isso mesmo? É isso que você precisa? Não é isso que você precisa de outra coisa? Enfim. E só dando continuidade, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tocar nesse ponto do medo de delegar, que também é esse lugar que, assim, eu imagino, a gente atende muitos clientes que, como você, produzem, né? Eu criei a receita, eu desenvolvi, eu demorei anos para chegar nesse ideal, porque a receita do meu cookie é a melhor. Eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer para delegar? Eu lembro que eu vivi isso com a Roberta, da Pão Me Quer. Ela falava, não, o meu pão tem que chegar quentinho, porque o processo demora, eu só consigo produzir tantos por dia. Eu olhei para ela e falei assim, Rô, seu pão é maravilhoso, só que se você continuar trabalhando desse jeito, você não vai crescer, você precisa escolher. Ou você dá um jeito de fazer mais pães, de produzir mais pães em maior quantidade, e infelizmente não vai dar para chegar quentinho, talvez no caso dela, porque vinha lá de Bálsamo, hoje até dá. Ou você não vai conseguir passar de onde você tá. Escolhe. Então, então eu falei, testa a receita para não perder a qualidade, que é interessante, que é importante para você. Claro que a gente não quer que perca a qualidade. Se a Mari perder a qualidade dos produtos dela, ela vai deixar de vender, porque as pessoas já conhecem a qualidade. Só que eu preciso trabalhar nesse equilíbrio: qualidade e produção máxima. Qualidade e alta produção, qualidade e alta produção. Se eu tenho só qualidade e não consigo escalar isso, o meu negócio trava. Então ela foi e ela solucionou. Sim. E aí fala um pouquinho sobre esse delegar aí. Eu tinha muita dificuldade também nessa questão, igual a Roberta, de eu desenvolvi, é o meu bebê, assim, não posso sair daqui. Pelo amor de Deus, eu criei isso aqui, não tem como, não tem como, Dri. Mas só que eu percebi também que quando eu me desvinculei da questão da receita ser o foco do negócio, eu tinha essa noção de que, eu achava que a receita que era o foco do negócio. Então, é aquilo que a gente pensa, que quanto melhor o meu produto, mais eu vou vender. Quanto melhor a qualidade, mais eu vou vender. E só disso que depende. Não é assim. O negócio ele tem várias frentes, e você me ensinou muito isso. Tem o marketing, tem a receita, tem a qualidade do produto, tem o atendimento, tem várias frentes. E não é só a receita que vai moldar o negócio. Existe a hamburgueria do Seu João, que tem o melhor hambúrguer da cidade, o melhor podrão da cidade, vamos dizer assim. E o Seu João não faz marketing, o Seu João não faz nada das outras frentes. Ele não vai ter tanto sucesso quanto o McDonald's. Esse exemplo é usado muito, sim. O McDonald's tem o melhor marketing, mas não tem o melhor lanche. E é necessário, então, estar presente nessas outras frentes do negócio. E eu estava só focada na frente da qualidade, na frente do produto, na frente da receita. E se eu não passasse isso para uma outra pessoa, eu não conseguiria fazer meu marketing, meu financeiro, meu atendimento, enfim, não conseguiria me dedicar. E aí, percebendo isso, quando a Adri me mostrou isso, falou, Mari, presta atenção aqui, olha aqui o que você pode fazer se você fizer isso, você sair da produção, do operacional. Aí eu falei, nossa, então é muito necessário, E com muita dor no coração eu abri mão. Mas, lógico, eu tive dificuldade. Mas aí eu peguei e eu ensinei tintim por tintim para as minhas funcionárias. Então, assim, eu não simplesmente peguei a receita e falei, toma, reproduz. Não, eu não fiz isso. Eu cheguei lá e falei assim, é o seguinte, cada detalhe eu expliquei. Eu sou muito metódica, assim. Então, as minhas funcionárias até falam, cada detalhe, gente. Quando eu falo cada detalhe, é cada detalhe. Desde, você tá vendo aqui, essa partezinha aqui do cookie, que ficou um pouquinho mais crua. Então, aqui você vai ter que voltar pro forno mais um minuto. Enfim, os mínimos detalhes. E isso foi o que me libertou de conseguir confiar. É isso que eu tô querendo passar para você. Então, tá com dificuldade de delegar? Destrinche o seu processo, como é que você faz o seu produto,
do começo ao fim. Desde eu cheguei na cozinha, eu pego isso aqui, eu pego isso aqui. Porque aí você passando isso para os seus funcionários vai te dar muito mais segurança na hora de sair da empresa e ter que resolver uma outra coisa, deixar eles lá confiando neles. Então foi isso que me deu mais segurança para confiar e conseguir delegar. Esse momento é um momento que, assim, é muito importante a gente entender o processo da nossa empresa. O que é o processo? É como a coisa funciona. E eu vejo uma dificuldade muito grande, quem tem dificuldade aí pode falar, em desenhar a empresa em processos. A gente chega, aí faz isso, aí depois faz aquilo, depois vai para lá, depois isso precisa ser feito. Quando você consegue enxergar esse processo, desenhar esse processo, fica muito mais fácil para você delegar tudo isso. E o que acontece? Quando existe um processo ideal, eu sou de uma opinião, cada profissional tem uma forma de analisar isso, mas pela minha prática, a minha experiência é muito prática, e o que eu vejo? Cada empresa, ela tem uma particularidade. Então, não fica tentando, às vezes você fica batendo cabeça, tentando analisar, o processo da Mari. Mari, como é que é seu processo? Fulano, como é que é seu processo? Esquece o processo do outro. O outro tem uma outra empresa, ele tem um outro tamanho, ele tem uma quantidade de funcionários diferente de você, ou ele não tem nenhum. Olha para dentro, gente, olha para dentro. 90% das respostas estão dentro. Então, olha para dentro e desenha. Eu tenho aqui uma cozinha desse tamanho, eu consigo fazer desse jeito, e vai desenhando com base na sua realidade. Você é capaz. E aí você vai desenhar um processo e vai começar a delegar. E aí entra uma outra frente que nasce nesse momento, que é a gestão de pessoas, né? Então, o empresário, ele precisa... Esse momento que a gente fala, que é aí que eu pego, que é aí que é a minha especialidade, tirar o empresário do amadorismo e levar ele para o 100K, são habilidades que você precisa desenvolver que talvez você nunca tenha exercido na sua vida. Que é fazer de fato uma gestão de pessoas, é ser dono do negócio, é sentar com o funcionário e falar, olha, nós queremos chegar aqui. E para chegar aqui, eu preciso que você contribua com isso. Se você... Tudo bem, todo mundo é passível de erro. Mas se você errar uma semana nessa produção, eu não consigo te manter aqui, porque eu vou perder tanto em produção. Alinhar a expectativa, deixar o funcionário a par das responsabilidades. E se ele cometer tais erros, isso é extremamente comprometedor, pensando no negócio, pensando até no salário dele e na demissão ou não demissão dele, se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Então, precisa nascer nessa fase um gestor de pessoas, uma pessoa que analisa processos e alguém que faz a gestão, só que vai para o marketing. E aí que pega também muito. Por quê? Porque as pessoas não têm As pessoas não têm o que entendam, gente, o que eu quero dizer para vocês. Hoje todo mundo entende que tem que entender de marketing. Mas o quanto realmente você entende disso? Quanto você entende? Será que... eu entendo, eu sei que tem que fazer post. Tá, mas você entende de copy mesmo? Você entende sobre comunicação? Você sabe o que é marketing? Por que nasceu o marketing? A base do marketing é o consumidor. Nasceu da necessidade, lá atrás, 1940, numa das revoluções industriais, de olhar para o consumidor. O que o consumidor quer? O que ele precisa? E quando a gente faz um marketing para nós... porque eu acho que essa foto ficou linda. Porque eu acho... É sobre você, é sobre o que você quer ver. Não, preciso fazer marketing para o outro olhar e ele comprar. Então, se hoje nós estamos vivendo uma onda onde o Reels é uma ferramenta que pode nos ajudar a chegar a mais pessoas, e eu preciso usar uma comunicação que vai atrair essas pessoas. O meu público quer ver o quê? Eu preciso testar. Então, talvez você ache que você sabe de marketing, mas talvez você não saiba nada de marketing. E aí, esse é o seu problema. Não se posicionar nesse lugar que é tão importante e é o que vai fazer o seu negócio crescer. Porque todo o resto, todas as outras frentes são importantes? São. Mas se eu não tenho uma audiência disposta a passar o cartão, não tem negócio. Não existe negócio. Realmente. Fala que você deve... Essa questão que você... de quando eu te encontrei e aí eu precisei delegar e tudo mais, essa questão do processo. Foi muito difícil, gente. A questão de gestão de pessoas, meu primeiro contato com isso,
eu não tenho carteira de trabalho, tá? Vou me abrir aqui. Eu gosto de falar a real mesmo. Eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa. Então, imaginem uma menina de 22 anos, 21 na época, pela primeira vez tendo contato com gestão de pessoas, sem nunca ter trabalhado nem em equipe. Foi muito difícil para mim, gente, foi muito difícil. E muito sofrido. Até porque eu fazia todo o processo da massa do cookie e eu não sabia colocar aquilo num papel e falar, ó, você faz isso, 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 isso para chegar nessa massa. Não sabia. Eu olhava para aquela massa e falava, eu faço isso, mas e aí? Como é que eu vou explicar isso para alguém? Eu não sei. Aí foi que eu tentei. Essa aqui é a grande questão, que diferencia o ponto que você vai estar do ponto que você vai chegar. Você tem que tentar. Eu peguei um caderno, eu até postava isso no story, peguei um caderno e tentei de várias formas destrinchar aquele processo. Primeira tentativa. Fui lá por tempo. Você vai bater essa parte da massa 2 minutos. Aí a próxima parte, 3 minutos. Tentei uma semana. Não deu certo. Não deu certo porque, às vezes, o começo começou a bater a massa do jeito, enfim. Isso não entra em questão, mas não deu certo. Fui lá e tentei outras formas. Até eu conseguir chegar numa forma que desse certo. E eu consegui. E hoje eu já tô com uma equipe de 3. Então, eu consegui vencer a questão da gestão de pessoas. Então, dá certo, gente. É possível, mesmo que você vai sofrer muito. Mas se permita sofrer. E fique amigo do sofrimento e do incômodo, porque isso vai fazer parte. É isso que você falou. A forma com que a gente analisa o processo de aprendizado, a forma com que a gente vive o processo de aprendizado, ele pode ser muito duro, dependendo da pessoa que você é. Então, assim, toda vez que nós estamos... Imagina quando a gente é criança, que a gente está aprendendo. Só que quando a gente é criança, parece que tudo é cor-de-rosa. O aprendizado, ele é uma coisa gostosa. A curiosidade, o errar, o cair, levantar. Da mesma forma que a gente vive o processo de aprendizado quando a gente é criança, a gente precisa viver o processo de aprendizado dentro do nosso negócio. É amar o processo. É aí que entra o amar o processo. E o que acontece hoje com a maioria de nós, gente? Isso é muito comum para nós. Como nós estamos vivendo numa fase, numa era do digital, onde tudo é muito rápido, a gente fica buscando soluções eu não estou falando de rápidas, estou falando extremamente rápidas para tudo. Só que o extremamente rápido, muitas das vezes, ele impede você, é o que eu falei, de desenvolver. Gente, isso é tão importante. Você tem um problema na sua frente, você se esforçar para resolver, isso desenvolve. A partir do momento que você se esforça para resolver um problema, isso te coloca num outro patamar depois. Você vai se tornando mais seguro na sua capacidade de desenvolver problemas. Imagina, uma pessoa a Mari, que faturava 10 quando ela começou e que hoje fatura... quanto que foi o último faturamento mais alto, que foi dezembro que você mandou? 60. Olha isso. Sim. 65 mil. É cookie, hein, minha filha? É cookie pra caramba. E a Mari sozinha não daria conta de produzir tudo isso. Com certeza. Então, assim, é outra Mari capaz, muito mais capaz de chegar no 100, que é a nossa meta, até passar do 100 nesse ano de 2024. Mas por que ela chegou? Porque ela se permitiu viver os processos, igual a borboleta, né? O processo ali que é difícil, que é dolorido, mas é um processo que está te levando para um lugar maior. É assim que a gente precisa encarar um problema. Oi, um problema? Vamos lá, vamos abraçar. Como é que eu faço para resolver isso? Tenta, vai. Às vezes não dorme aquela noite pensando na resolução, mas quando você chega, você cresceu, você evoluiu, você mudou. Então, a gente precisa abraçar os problemas da nossa empresa e querer resolver. Porque se você busca uma solução extremamente rápida no Google, por exemplo, eu dou um Google, né? Tô dando esse exemplo. Talvez aquilo não vai te permitir desenvolver e aí amanhã aquilo vai te impossibilitar de amanhã ser a pessoa capaz de sair daqui e ir para lá. Sim. E essa é a grande sacada do empreendedorismo, né? A gente crescer junto com a empresa. Quanto que eu não amadureci desde quando eu comecei, né? Eu comecei muito nova, então de lá para cá eu amadureci muito e eu espero amadurecer muito mais, porque
é a empresa que vai crescendo e eu, Mari, vou crescendo junto, porque eu tenho que aprender a lidar com esses problemas e aí eu desenvolvo a minha pessoa. Então, é incrível isso. Eu amo empreendedorismo também. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora para a gente finalizando. O que que você deixa para essas pessoas que estão nos acompanhando? Todo mundo que está aqui está buscando crescer. Nós também, gente, nós estamos juntos, nós estamos buscando crescer. Eu, Driele, busco crescer todos os dias. Eu busco soluções, eu fico olhando para os problemas da minha empresa para encontrar solução, para crescer, para ajustar. É isso sempre. Esse é o processo. E é muito gostoso viver isso, quando você vê o resultado e a gente comemora. E não é só o dinheiro que cai no seu bolso, porque isso é maravilhoso, comprar o carro, trocar de carro, mudar de espaço, fazer uma reforma, viajar no lugar que você gostaria de, realizar os seus sonhos pessoais. A Mari tem muita coisa ainda para realizar na vida dela, né, através do negócio dela. Mas muito mais que isso, o sentir que a gente cresceu, essa sensação de reconhecimento das pessoas. E nossa, você olhar e falar, nossa, cara, eu cresci. Isso não tem preço. Então, eu queria que você falasse para as pessoas aí, Mari, nesse teu processo, 5 conselhos da Mari. 5 conselhos da Mari, assim, é pego de surpresa. 5 conselhos da Mari para essas pessoas que estão aí nos acompanhando e também estão buscando chegar nesse lugar. Tá. Sair do amadorismo e bater os seus primeiros 100 mil. Vamos ser claros. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou, que me serviu muito, é assim, quanto antes você tirar o olho da concorrência, de quem está em volta, e olhar para dentro, melhor, gente. Juro, eu juro mesmo. É o que a Adri falou hoje na live. A solução, na maioria das vezes, ela está dentro do negócio. Eu sempre fui uma pessoa que me cobra muito. E por isso sempre me comparei muito com a concorrência. Só que, no final das contas, cada um está correndo a própria corrida. Não existe uma competição entre as duas pessoas. Aquela pessoa lá, assim como você, ela tem sonhos de ir para viajar para não sei onde, de conseguir uma casa, um carro, enfim, uma família. E ela está lutando por aquele sonho dela. A linha de chegada é o sonho dela. Assim como a sua linha de chegada vai ser o seu sonho. Então, olha para dentro. Ok, você pode olhar para fora, às vezes, para pegar referências. Mas a dica é, olhe para fora, mas muito longe. Pega uma pessoa de outro país, para não te afetar. Porque se isso te afetar, isso vai te impedir de dar o próximo passo por muita cobrança de coisa que nem faz sentido. Então, olhe para dentro primeiro. E só busque fora referência. Nada mais que isso, tá? A outra dica é organização. Gente, é necessário muita organização para conseguir empreender. Empreender a gente com a gente mesmo. É uma gestão nossa, de nós mesmos. Então, tem a Mari aqui, que está sentada aqui falando do que foi, da história, enfim. Mas aí, a hora que desligar essa live, eu vou botar uma touca e eu vou olhar minha produção. Aí eu vou sentar na minha sala, vou olhar o meu marketing. Aí eu vou lá e vou olhar os pagamentos. É necessário organização, senão você não vai conseguir organizar essas várias funções que você tem dentro da sua empresa. Então, sente um dia para organizar a sua semana, de preferência de segunda ou domingo. Senta e organiza a sua semana. Tá, na segunda-feira eu vou fazer isso de marketing, isso de pagamento, isso. Enfim, segunda-feira são ótimas para isso, tá? Mais uma dica. Aprenda a delegar. Não se apegue se você for confeiteira, receita. Não se apegue a isso. Se você for prestador de serviço, a técnica que você usa para prestar seu serviço. Não se apegue a isso. Porque quanto antes você delegar, antes você cresce. É necessário muita gente para você conseguir crescer. Ninguém cresce sozinho, gente. Não existe isso. Não cresce sozinho. E valorize essas pessoas que estão com você durante o processo, porque essas pessoas acreditaram em você lá atrás. E sobre marketing, uma dica que eu tenho para dar é: compartilhe a sua jornada no Instagram. Compartilhe como é viver a sua vida dentro do seu negócio. Eu antes achava que era chato compartilhar a minha vida de agora. Porque agora eu não estou mais na produção, não tem mais tanta graça, eu achava pelo menos. Hoje eu fico muita parte do tempo sentada e fazendo as coisas de computador e estratégicas, enfim.
Mas eu tô aprendendo aos poucos que a galera gosta de ver, gente. O pessoal gosta de saber que, ó, agora eu tô tomando a minha água aqui, aí eu vou lá na produção, vou botar minha touca. Eles gostam, então compartilhem os poucos detalhes do seu dia, porque é isso que a pessoa tá aqui pra ver. Ela quer acompanhar a sua jornada, então permita. E eu não sei se eu sinto, mas eu acho que esses são os principais. Deu 4. Então eu vou pensar em mais um. Ah, financeiro, gente. Quanto antes aprenda a fazer contas. Mas não é aprender a ser o expert em matemática, não. É aprender a olhar, ver aquele número e fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, hoje eu atendi prestador de serviço. Hoje eu atendi 5 pessoas. Essas 5 pessoas me deram um faturamento de tantos reais. Tá, se amanhã eu atender mais 5, quanto vai ser esse faturamento? Tá bom isso? Não. Eu consigo atender quantas no máximo no dia? Como você vai calcular isso? Você precisa saber em horas. Então, uma pessoa eu atendo em 30 minutos. 5 pessoas, eu vou atender 30 minutos vezes 5. E assim por diante. Se você descobrir o máximo que você consegue produzir, você já tem sua meta. É aquilo que você tem que atingir. Atingiu isso, o próximo passo é mais uma pessoa para poder dobrar esse número de horas, para eu poder faturar mais. E assim por diante. Então, aprender a fazer conta. Conta é muito importante. É esse raciocínio lógico, né? Quando a gente fala fazer conta, é interessante porque é interessante no sentido de as pessoas, a maioria pensa que é o que você falou, é DRE, entrada e saída. Não é isso, mas é os números num todo, né? É mensurar tudo da sua empresa. É mensurar o tempo, é mensurar as entradas, a quantidade de clientes, quantos entraram, quantos converteram, quem são, é ter a clareza mesmo de tudo que acontece. Mari, fenomenal tudo isso que você disse. Eu amei demais. Hã? Amei demais. Foi muito bom, né? Isso tudo, nossa, faz muito sentido pra gente, né? A gente fala muito disso, inclusive, né? A questão da concorrência também, uma coisa que você falou em primeiro lugar. É muito importante isso. Você sabe, né? Você me conhece, eu sou assim, tô nem aí. Eu não sei se a pessoa é melhor, se é pior. Eu tô aqui cumprindo meu papel. Ai, tem muita gente melhor que você. Que bom! Mas eu tô aqui cumprindo o meu papel, eu tô focada no meu negócio, eu tô focada no meu crescimento, na minha corrida, né? Você pode até ter referência, exatamente como a Mari disse, mas se a partir do momento que a gente começa a acompanhar uma pessoa, aquilo atrapalha, aquilo te faz pensar, nossa, é a comparação sem maturidade. Eu até escrevi falei sobre isso, que é essa comparação de que não é de forma madura, que faz você... Porque quando eu me comparo com uma pessoa que tem uma história diferente da minha, vai ser sempre assim, ela é diferente de mim, ela tem uma história diferente da minha, a marca dela tem outro tempo, nós somos diferentes. Então a comparação, ela é injusta. E aí você está comparando, talvez você começou agora, você está vendendo cookie, e aí você está se comparando com a Mari dos cookies. Não é uma comparação extremamente injusta. Não dá para comparar, né? Porque ela, você é você. Então não existe isso. Um exemplo muito fácil disso é que uma vez eu me comparei muito, foi nessa época que eu te procurei, e eu tava perdida, os conteúdos não traziam mais clientes, eu tava perdida, daí eu falei, meu Deus, no TikTok o povo posta muita receita, então eu vou fazer um cappuccino e eu vou postar a receita desse cappuccino na SMR e vai bombar. Gente, não é que bombou? Procura lá o vídeo. Só que não trouxe nenhum cliente, gente, não trouxe nenhuma venda. O vídeo deu muita visualização, muita mesmo, mas não trouxe venda. Ou seja, eu peguei um exemplo nada a ver com o que eu estou fazendo aqui na minha empresa, com o que eu quero fazer, que é vender cookies, e eu apliquei esse exemplo puxando, me comparando com os outros. E não deu resultado. Isso não deu. é um problema. É aquela coisa de olhar quem está fazendo e crescendo e copiar, né? Só que não entender a estratégia que a pessoa está usando para o negócio dela. É por isso que você precisa aprender. Antes de ir para a prática, se falta esse conhecimento para você, Dri, eu não sei. Mari, eu não sei. Você precisa aprender. Eu não sei organizar, você precisa aprender. E tudo a gente aprende. Tudo desde que você esteja disposto a aprender. Tem coisas que são mais difíceis, né? Mas se você estiver disposto, você vai aprender. E é de fato isso, eu pegar a estratégia do outro, usar para mim, e às vezes aquela estratégia não é para o meu negócio. Né? Não é só sobre o vídeo que vai viralizar, mas é sobre o conteúdo que está ali, que vai atrair a pessoa certa, que vai comprar.
E tem outra coisa para falar aí de marketing, que a Mari cresceu muito também. A gente aplicou uma estratégia muito boa pro Instagram dela. Ela saiu de quantos seguidores, Mari? Nossa, tinha 3 e pouco na época, 4. 3. Quando a gente Quando começou a fazer todo o processo dos episódios, sim, tinha 3. 3 mil e pouco. 3.900 ou 4 mil, alguma coisa assim. 7. Em 3 meses foi para 27 mil? Foi. Não, quando eu acabei a live, quando eu acabei a nossa estratégia, foi para 20. Ai, eu sou muito Só que você tem reflexo até assim, quando que eu comecei a te atender? Faz 6 meses. Ah, tá. Você começou a me atender em julho. Julho. Final de 7 meses. 6, 7 meses. Uau. 27. Caramba. E a estratégia é certa, porque trouxe cliente, né? Porque aumentou o faturamento. A meta do final do ano passado era atingir 10 mil seguidores. Eu atingi muito mais que isso. Foi foda. Demais. Gente, ó, estamos finalizando e eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui. Todo mundo. Essa live com a Mari foi uma live de aquecimento, que aqui a gente gosta de aquecer, a gente gosta de falar de resultado. Porque hoje à noite eu estou fazendo a jornada do empreendedor. A Mari até disse que me conhecia, nem sabia, nesse tempo de jornada. E o que é a jornada? Jornada são 3 aulas que eu faço para trazer mais da parte técnica mesmo, para você entender tudo que a gente está falando aqui, essas estratégias, ter clareza sobre perfil. Porque tudo isso que a Mari trouxe, né, nesse processo que eu tive com ela, foi resultado de várias coisas que a gente aplicou. E aí, para você ter mais clareza disso, eu te convido a vir para a jornada. O link está na minha bio. Você precisa fazer a sua inscrição para você ser avisado, porque o link não é aqui no Instagram. Eu faço dentro do YouTube e aí você recebe o link para cair direto na aula. Hoje é a aula 2 da jornada. Ontem eu fiz a aula 1 e eu falei sobre o jeito errado de empreender. E hoje eu vou falar sobre o jeito certo. Então vai clarear muito, ampliar a sua visão. Se você está buscando crescer, se você tá nesse momento aí que eu não sei o que eu faço para alavancar, não tenho dúvida que vai te ajudar muito. Então, eu espero vocês, tá? Mari, muito obrigada pela disponibilidade. Você sabe quanto eu te admiro, sabe quanto eu te amo mesmo. Você sabe disso. Eu sou fã dessa menina. Ela me inspira muito. Muito, muito, muito. Tão novinha. Fico pensando quando ela tiver a minha idade, onde ela vai... Ah, se Deus quiser. Não nem para imaginar, vai estar muito grande. Uma pessoa de muita garra, de muita luta e que está disposta. Parabéns pela sua dedicação. É um prazer ter tido você como nossa aluna, né? A gente está junto aí sempre. Obrigada. Eu sou muito sua fã, viu? Muito obrigada. Eu amei estar aqui. E quando quiser chamar de novo, pode contar comigo. É muito bom compartilhar com as pessoas, né? Da nossa... Muito. Aquilo que a gente viveu. Não é nada mais que a gente viveu. Né? É isso, a gente está compartilhando o que a gente viveu. Ó, a gente foi assim, isso foi fácil, foi difícil, isso é assim. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente hoje. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar com outra Mari, que é a Mari Cabeleireira. Então você está convidado, 7h30 da manhã. A gente vai bater um papo. Maravilhosa. Maravilhosa também. Mari, né? Beijo, gente. Tchau, gente. Bom dia pra vocês.